Você já conheceu alguém que parece notar detalhes que passam despercebidos por todo mundo? Alguém que gosta de tudo organizado, bem planejado e feito da melhor forma possível. Existe uma grande chance dessa pessoa ser de Virgem. Os virginianos têm uma forma muito particular de enxergar o mundo. Eles costumam analisar situações com cuidado, valorizam a praticidade e estão sempre procurando maneiras de melhorar aquilo que fazem. Mas quem convive com eles sabe que existem hábitos, manias e comportamentos que só um verdadeiro virginiano consegue entender completamente. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 10 características marcantes que fazem parte da personalidade de muitos virginianos. Algumas delas são qualidades admiráveis, outras podem gerar situações engraçadas no dia a dia, mas todas ajudam a explicar por que esse signo é tão único. Então me diga, você é virginiano ou conhece alguém que é? Por quê? Se a resposta for sim, prepare-se para se identificar com várias dessas características. A primeira característica é algo que praticamente todo virginiano tem em comum: uma atenção aos detalhes que impressiona. Sabe aquela pequena coisa que passou despercebida por todo mundo? O botão da camisa torto, a palavra escrita errada em uma placa, o quadro levemente inclinado na parede, pode apostar que o virginiano percebeu. Enquanto muitas pessoas observam o cenário geral, ele costuma enxergar os pequenos elementos que compõem esse cenário. É como se seu cérebro estivesse constantemente analisando tudo ao redor em busca de informações que os outros simplesmente ignoram. E isso não acontece apenas por curiosidade. O virginiano gosta de precisão. Ele sente satisfação quando as coisas estão corretas, organizadas e funcionando exatamente como deveriam. Por exemplo, imagine um grupo de amigos escolhendo uma foto para postar. Todos olham rapidamente e aprovam. Mas o virginiano logo aponta: espera aí, minha camisa está amassada. Ou tem um objeto estranho aparecendo no fundo da imagem. Às vezes isso pode parecer exagero para quem está de fora. Mas, para o virginiano, esses detalhes fazem toda a diferença. E a verdade é que, graças a essa habilidade, eles costumam evitar erros, encontrar soluções mais rápidas e perceber oportunidades que muita gente deixa escapar. A segunda característica é algo que muitos virginianos fazem quase sem perceber: organizar. Para algumas pessoas, planejar pode parecer uma tarefa cansativa. Mas para o virginiano, a organização costuma trazer uma sensação de tranquilidade. É como se tudo fizesse mais sentido quando está no lugar certo. Antes de começar uma viagem, por exemplo, ele já pensou no roteiro, separou os documentos, conferiu os horários e até imaginou possíveis imprevistos. Não porque seja pessimista, mas porque gosta de estar preparado. E essa organização vai muito além de gavetas arrumadas ou agendas preenchidas. Ela também acontece na mente. O virginiano costuma gostar de criar listas, estabelecer prioridades e dividir grandes tarefas em etapas menores. Talvez você já tenha visto alguém reorganizando uma estante, alinhando objetos sobre uma mesa ou ajustando pequenos detalhes que ninguém mais consideraria relevantes. Para o virginiano, isso não é perda de tempo. Pelo contrário. Ver tudo em ordem gera uma satisfação difícil de explicar. É como olhar para um quebra-cabeça completamente montado. Existe uma sensação de equilíbrio, de controle e de dever cumprido. Claro que nem todo virginiano é impecavelmente organizado o tempo todo. Mas existe uma tendência natural de buscar estrutura, planejamento e clareza nas mais diversas áreas da vida. E quando as coisas estão organizadas, ele sente que consegue pensar melhor, agir melhor e até aproveitar mais o momento. A terceira característica é uma das mais famosas quando falamos de virginianos: o perfeccionismo. Se você conhece alguém de Virgem, provavelmente já ouviu frases como: só mais um ajuste, ainda dá para melhorar ou não está exatamente como eu queria. Isso acontece porque o virginiano costuma ter dificuldade em considerar algo realmente pronto. Mesmo quando o trabalho já está ótimo, ele continua encontrando pequenos detalhes para corrigir ou aperfeiçoar. Imagine alguém terminando uma apresentação significativa. Enquanto outras pessoas já teriam enviado o arquivo há horas, o virginiano ainda está revisando textos, ajustando espaçamentos, conferindo informações e verificando se tudo está exatamente como deveria estar. E a verdade é que essa característica traz muitas vantagens. Graças a esse cuidado, eles costumam entregar trabalhos bem feitos, evitar erros e alcançar resultados de alta qualidade. Mas nem sempre é fácil. Porque o mesmo perfeccionismo que ajuda também pode gerar cobrança excessiva. Muitas vezes, o virginiano exige de si mesmo um nível de excelência que poucas pessoas conseguiriam alcançar. E aí surge aquele dilema que só eles entendem.
saber que algo está muito bom, mas ainda sentir que poderia ficar um pouco melhor. No fundo, o perfeccionismo virginiano não acontece porque eles querem impressionar os outros. A maior cobrança geralmente vem deles mesmos. Eles simplesmente gostam da sensação de olhar para algo que fizeram e pensar: agora sim, ficou do jeito que eu imaginava. E quem é de virgem sabe que esse momento de satisfação vale todo o esforço das revisões extras. A quarta característica é algo que costuma gerar muitos comentários sobre os virginianos: o forte senso crítico. Mas existe um detalhe relevante que muita gente não percebe. Quando um virginiano faz uma crítica, na maioria das vezes ele não está tentando atacar ninguém. O que ele realmente quer é encontrar uma forma de melhorar a situação. Isso acontece porque ele tem o hábito de analisar tudo profundamente. Enquanto algumas pessoas observam apenas o resultado final, o virginiano costuma prestar atenção em cada etapa do processo. Ele faz perguntas, compara possibilidades, identifica falhas e tenta entender o que poderia ser feito de uma forma mais eficiente. Imagine que um amigo mostre um projeto do qual está muito orgulhoso. Muitas pessoas diriam apenas: ficou ótimo. Já o virginiano pode responder: está muito bom. Mas você já pensou em mudar esse detalhe aqui? Acho que ficaria ainda melhor. Na cabeça dele, isso é uma demonstração de interesse e colaboração. Afinal, ele dedicou tempo para analisar e contribuir. O problema é que nem todo mundo interpreta dessa forma. Algumas pessoas podem sentir que estão sendo julgadas ou criticadas em excesso, quando na verdade o virginiano só está compartilhando aquilo que percebeu. E isso também acontece nos relacionamentos. Quem convive com um virginiano sabe que ele costuma notar comportamentos, atitudes e pequenos detalhes que passam despercebidos para os outros. Às vezes isso ajuda a resolver problemas rapidamente. Outras vezes pode gerar discussões desnecessárias. Por isso, um dos maiores aprendizados para muitos virginianos é encontrar o equilíbrio entre observar, analisar e saber quando vale a pena expressar sua opinião. Mas uma coisa é certa: quando eles fazem uma observação, dificilmente é por maldade. Geralmente é apenas o olhar atento de alguém que está sempre procurando maneiras de tornar as coisas melhores. A quinta característica é algo que faz muitos virginianos sentirem que precisam estar sempre fazendo alguma coisa útil. Para eles, produtividade não é apenas uma obrigação. Muitas vezes é uma fonte de satisfação. Enquanto algumas pessoas conseguem passar horas sem se preocupar com tarefas ou compromissos, o virginiano costuma sentir vontade de aproveitar melhor o tempo. Ele gosta da sensação de concluir algo, resolver um problema ou deixar alguma situação mais organizada do que encontrou. É como se existisse uma voz silenciosa dizendo: já que estou aqui, por que não melhorar isso? E é justamente por isso que eles costumam ser excelentes solucionadores de problemas. Quando surge uma dificuldade, o virginiano normalmente não perde muito tempo reclamando. Seu instinto é procurar uma solução prática. Ele quer entender o que está acontecendo e descobrir a maneira mais eficiente de resolver. Imagine uma situação simples. Um grupo está tentando montar um móvel e ninguém consegue entender as instruções. Enquanto alguns ficam discutindo, o virginiano já está analisando as peças, lendo o manual e pensando em uma forma de fazer aquilo funcionar. Mas essa necessidade de utilidade também tem outro lado. Virginianos costumam ficar incomodados com desperdícios. Seja desperdício de tempo, dinheiro, recursos ou oportunidades. Quando vem algo sendo mal aproveitado, imediatamente começam a pensar em maneiras de corrigir a situação. Às vezes isso faz com que pareçam exigentes ou até preocupados demais. Mas, na realidade, eles apenas enxergam potencial onde outras pessoas veem apenas rotina. No fundo, muitos virginianos sentem uma grande satisfação quando percebem que foram úteis, que ajudaram alguém ou que contribuíram para melhorar alguma coisa. E talvez seja exatamente por isso que eles raramente conseguem ficar parados por muito tempo sem encontrar uma nova tarefa para resolver. A sexta característica é algo que faz os virginianos parecerem verdadeiros estrategistas da vida: o pensamento analítico. Enquanto algumas pessoas tomam decisões no impulso, o virginiano geralmente prefere analisar a situação antes de agir. Na verdade, sua mente costuma funcionar como um radar. Ele observa os fatos, compara possibilidades, avalia riscos e tenta prever o que pode acontecer em cada cenário. Imagine que surge uma oportunidade significativa, como mudar de emprego ou fazer uma grande viagem. Muitas pessoas podem decidir rapidamente, guiadas pela emoção do momento. Já o virginiano provavelmente vai pesquisar, fazer listas de prós e contras,
calcular custos e pensar em todos os detalhes antes de chegar a uma conclusão. Para ele, entender o caminho é tão relevante quanto chegar ao destino. Essa forma de pensar também explica por que muitos virginianos têm facilidade para resolver problemas. Quando aparece uma dificuldade, eles costumam dividir a situação em partes menores, identificar a causa do problema e procurar uma solução lógica. É quase como montar um quebra-cabeça peça por peça até encontrar a resposta. Mas existe um lado curioso nessa característica. Às vezes, o virginiano analisa tanto as situações que acaba fazendo o mesmo com as próprias emoções. Quando algo o magoa, preocupa ou entristece, sua primeira reação muitas vezes não é simplesmente sentir. Ele tenta entender. Procura explicações, razões e justificativas para aquilo que está acontecendo. Enquanto outras pessoas dizem, estou triste, o virginiano pode passar horas pensando no motivo da tristeza, nas causas, nas consequências e no que poderia ter sido feito de forma diferente. Isso ajuda a manter o controle em momentos difíceis, mas também pode fazer com que ele passe mais tempo dentro da própria cabeça do que gostaria. No fim das contas, o pensamento analítico é uma das maiores forças dos virginianos. É ele que permite enxergar soluções, evitar erros e tomar decisões com mais consciência. Mas também é o que faz com que sua mente esteja quase sempre trabalhando, mesmo quando o resto do mundo já decidiu seguir em frente. A sétima característica é uma que muitos virginianos conhecem muito bem: a preocupação excessiva. Se existe algo que a mente virginiana faz com facilidade, é imaginar possibilidades. E o curioso é que ela não pensa apenas em um resultado. Ela pensa em vários. Às vezes, em dezenas deles. Quando surge uma situação notável, o virginiano naturalmente começa a analisar tudo o que pode acontecer. O melhor cenário, o pior cenário e todos os cenários intermediários. Por exemplo, imagine que ele precisa participar de uma reunião vital no dia seguinte. Enquanto outras pessoas simplesmente colocam o despertador e vão dormir, o virginiano pode estar pensando: e se eu acordar atrasado? E se o trânsito estiver pior que o normal? E se eu esquecer algum documento? E se fizerem uma pergunta que eu não esperava? Na maioria das vezes, nada disso acontece. Mas a mente dele gosta de se preparar para qualquer possibilidade. O problema é que essa antecipação constante pode gerar ansiedade. Afinal, quando você passa muito tempo pensando em tudo o que pode dar errado, seu cérebro começa a reagir como se esses problemas já estivessem acontecendo. E isso aparece nas situações mais comuns do dia a dia. Uma mensagem enviada sem resposta por algumas horas. Um compromisso indispensável marcado para a semana seguinte. Uma conversa séria que ainda nem aconteceu. Enquanto outras pessoas seguem normalmente, o virginiano pode estar criando várias hipóteses sobre o que aquilo significa. Mas existe uma razão para isso. Grande parte dessa preocupação nasce do desejo de evitar erros e estar preparado para qualquer situação. No fundo, o virginiano não gosta de ser pego de surpresa. A boa notícia é que essa mesma capacidade de antecipação também ajuda a prevenir problemas e encontrar soluções antes que eles apareçam. Só que, às vezes, o maior desafio do virginiano é lembrar que nem tudo precisa ser resolvido hoje, principalmente os problemas que ainda nem existem. A oitava característica revela um lado que muitas pessoas não percebem logo de cara nos virginianos: a enorme disposição para ajudar. À primeira vista, eles podem parecer reservados, discretos ou até mais racionais do que emocionais. Mas quem convive de perto sabe que existe uma grande demonstração de carinho escondida em suas atitudes. Isso porque o virginiano costuma expressar afeto através de ações. Em vez de apenas dizer "estou aqui para você", ele procura fazer algo concreto. Pode ser ajudar a resolver um problema, dar um conselho útil, organizar uma situação complicada ou oferecer apoio quando alguém está precisando. Para ele, cuidar de alguém muitas vezes significa tornar a vida dessa pessoa um pouco mais fácil. Imagine um amigo passando por um momento difícil. Enquanto algumas pessoas oferecem palavras de conforto, o virginiano pode aparecer com uma solução prática, uma lista de opções ou até mesmo assumindo parte das tarefas para aliviar a carga daquela pessoa. E ele faz isso porque gosta de ser útil. Existe uma satisfação genuína em saber que conseguiu ajudar alguém, resolver uma situação ou fazer diferença na vida de quem ama. Mas aqui existe um detalhe que muitos virginianos entendem perfeitamente. Nem sempre esse esforço recebe reconhecimento. Como costumam agir de forma silenciosa, sem fazer alarde sobre o que fazem, suas contribuições às vezes passam despercebidas.
muitas pessoas enxergam apenas o resultado final, sem perceber o cuidado, o tempo e a dedicação que existiram por trás. E, embora nem sempre demonstrem, isso pode gerar certa frustração. Porque, no fundo, o virginiano não ajuda esperando aplausos, mas também gosta de sentir que seu esforço foi notado e valorizado. Talvez por isso uma das maiores demonstrações de carinho para um virginiano seja algo muito simples: reconhecer tudo o que ele faz pelos outros. Porque, muitas vezes, seu amor não aparece em grandes discursos. Ele aparece nos pequenos gestos que tornam a vida de todos um pouco melhor. A nona característica é algo que faz muitos virginianos parecerem verdadeiros observadores da natureza humana: a observação silenciosa. Se você conhece alguém de virgem, talvez já tenha percebido que ele nem sempre é a pessoa que fala primeiro em uma situação nova. Isso porque, antes de tirar conclusões ou se posicionar, o virginiano costuma observar. Ele presta atenção nas conversas, nos comportamentos, nas reações e até nos pequenos gestos que passam despercebidos para a maioria das pessoas. Enquanto alguns estão focados apenas no que está sendo dito, o virginiano também está percebendo como aquilo está sendo dito. Ele nota mudanças no tom de voz, expressões faciais, atitudes repetidas e até contradições entre palavras e ações. E quanto mais observa, mais informações acumula. Por isso, muitas vezes, quando finalmente expressam uma opinião sobre alguém ou alguma situação, as pessoas se surpreendem com a precisão da análise. Elas costumam perguntar: "Como você percebeu isso?" E a resposta geralmente é simples: ele estava observando há muito tempo. Essa característica faz com que muitos virginianos desenvolvam uma espécie de intuição muito particular. Mas não é uma intuição baseada apenas em sentimentos. Na maioria das vezes, ela nasce da observação constante dos detalhes. É como se o cérebro reunisse centenas de pequenas informações até formar uma conclusão que parece surgir do nada. E o mais curioso é que, muitas vezes, ninguém percebe que o virginiano está fazendo isso. Enquanto todos acreditam que ele está apenas ouvindo ou acompanhando a situação, sua mente está registrando padrões, analisando comportamentos e conectando informações. Por isso, raramente é uma boa ideia subestimar a capacidade de observação de um virginiano. Porque mesmo quando ele está em silêncio, existe uma grande chance de estar entendendo muito mais do que demonstra. A 10ª característica é o que muitas vezes define o virginiano ao longo da vida: a busca constante por evolução. Para ele, nada precisa ser definitivo. Sempre existe algo que pode ser aprendido, ajustado ou melhorado. Mesmo quando alcança bons resultados, o virginiano não costuma sentir que chegou ao fim. Pelo contrário, ele já começa a pensar no próximo passo, na próxima melhoria, no próximo nível. É como se existisse dentro dele uma vontade contínua de crescer. Isso aparece em várias áreas da vida. No trabalho, ele busca aprender novas habilidades. Nos estudos, quer entender mais profundamente os assuntos. Na vida pessoal, tenta evoluir como pessoa, ajustando atitudes e hábitos. O virginiano raramente se contenta com a estagnação. Para ele, ficar parado pode dar a sensação de que algo está faltando. Por isso, está sempre buscando formas de se desenvolver, mesmo que sejam pequenas mudanças no dia a dia. Pode ser aprender algo novo, melhorar uma rotina, organizar melhor o tempo ou simplesmente refletir sobre como agir de forma mais consciente. E esse processo não tem um ponto final. Porque a ideia de evolução, para o virginiano, não é chegar à perfeição absoluta. É estar em constante construção. Claro que isso também pode trazer desafios. Às vezes, essa vontade de melhorar pode gerar autocrítica ou a sensação de que nunca é suficiente. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente isso que faz com que ele esteja sempre avançando. No fundo, o virginiano acredita que cada dia é uma oportunidade de ser um pouco melhor do que foi ontem. E é essa mentalidade que faz da sua jornada uma busca contínua por crescimento, aprendizado e autodesenvolvimento. E depois de conhecer essas 10 características, dá para perceber como a mente de um virginiano funciona de um jeito muito próprio. Cada detalhe, cada comportamento e cada forma de pensar se conecta de alguma maneira. Desde a atenção aos pequenos detalhes, passando pela organização, pelo perfeccionismo, até chegar nessa busca constante por evolução. Tudo isso forma um conjunto que explica por que virginianos são tão observadores, cuidadosos e sempre em movimento, tentando fazer as coisas da melhor forma possível. Algumas dessas características podem parecer intensas em certos momentos, outras são admiradas por quem convive de perto.
mas todas elas ajudam a construir essa personalidade tão marcante. E agora fica uma pergunta para você. Qual dessas características mais representa você? Ou, se você não for de Virgem, qual delas você mais reconhece em alguém próximo? Deixa aqui nos comentários. É sempre interessante ver como cada pessoa se identifica de um jeito diferente com essas características. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que também é virginiano ou que simplesmente vai se identificar com essa lista. E claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo conteúdo.